Olá, meus caros alunos e convidados, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, iniciando mais uma live, fazendo uma live bem especial com um convidado, né, o Diogo Fortuna aqui da Equilíbrio, que vai falar um pouco da sua trajetória, um pouquinho, né, da sua experiência dentro da área de logística, né, da sua vida profissional, né, tem uma grande vivência aí, e também vai falar sobre principalmente questão de compras, né? Hoje nós vivemos, né, a cadeia de suprimentos aí, vários produtos subindo, né, consideravelmente, né, e a gente pergunta para os fornecedores, né, por que está subindo o preço, né, por que subiu o preço? Ah, não, está faltando produto, está faltando matéria-prima, né, então é uma, vamos dizer assim, uma engrenagem que foi ali travada ou parou ali um certo momento que desequilibrou, né, toda a logística mundial, que vem dando as suas consequências, né? A Covid ela fez essa engrenagem parar um pouco, né, e isso complicar a vida de gestores, né, seja de logístico, compradores, né, a vida das indústrias, das empresas e nós, né, consumidores finais aí, né, que estamos vivenciando, né, esse aumento de preço, né, seja pela falta de matéria-prima ou oportunismo também, né, de algumas empresas também, mas também basicamente, né, a gente viu aí preços subindo, né, em relação ao dólar, né, falta de matéria-prima, competição internacional pelo produto, pela matéria-prima, agora o petróleo subindo também, né, as energias, escassez de energia no Brasil, e aí, né, a gente tem todo esses fatores que interferem na vida de um gestor logístico, de um comprador. E hoje o Diego vai falar um pouco sobre isso e um pouco também da sua carreira profissional, né, até chegar hoje na empresa que ele vai falar que é Equilíbrio depois aqui. Diego, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos alunos aqui, né? Quem que é o Diego, né? Eu sei que você, a gente conversando aí, você contou um pouco da sua história, né? Lá na época de faculdade, né? Que você fez empresa júnior, teve oportunidade de fazer intercâmbio. Conta um pouquinho da sua trajetória, Diego, pra gente. Boa, professor. Bom, primeiro, pô, obrigado, prazer estar aqui. E pelo resumo a introdução que o professor fez, já deu para ver que o mantra do comprador é dizer que sempre está ruim, né? Eu saí na hora certa, porque na época que eu ainda estava comprando até o ano passado, eu dizia que o mercado estava muito ruim, pô, pior ano, tudo subindo, fornecedor louco em cima pedindo aumento. E falando com os colegas que estão ainda nas empresas esse ano, todo mundo reclamando muito mais. Então, só continua. Mas é uma área muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre, mas deixa eu me apresentar então, professor. Meu nome é Diego, muito legal estar aqui. Eu sempre trabalhei com cadeia de suprimentos, mas em várias partezinhas diferentes. E eu acho que é sobre isso que a gente vai conduzir a conversa. Mas a área que eu mais fiquei, no período desde da universidade, começo da carreira, até aqui na trajetória atual na Equilíbrio, foi com compras, um pouco na área de suporte, BI, né, os sistemas que dão munição para o comprador negociar, fazer os seus acertos, mas também depois em duas experiências diferentes aí como negociador, como comprador, tratando com fornecedor em diferentes segmentos, a gente vai poder falar um pouquinho, mas como o professor falou, estudei na UDESC em Joinville, sou paulistano, mas fui criança para Joinville e cresci por lá. E estudei engenharia de produção, pensando que ia trabalhar chão de fábrica, lean manufacturing, consultoria. Fiz empresa júnior, que a gente fazia consultoria na época. E quando eu fui fazer estágio, Joinville é um polo industrial, né? Cheio de empresa gigante desse ramo. E eu estava na empresa júnior, fui presidente da empresa júnior, me achando a última bolacha do pacote, fazer estágio só nas empresas top e recebi uns 5, 6 não, um atrás do outro. Não, não, não. Meus amigos tudo entrando em Braco, Tupi, Whirlpool, as empresas que eu sonhava fazer estágio. E daí apareceu uma vaga lá no operador logístico, que eu nem sabia o que era um operador logístico, 3PL, 4PL, mas eu sabia que eu já tinha tentado 5 e não tinha conseguido nenhuma, e eu estava desesperado para fazer estágio, ganhar dinheiro pela primeira vez e tal, então fui correndo. E comecei nesse mundo desse jeito, meio ao acaso. Entrei num operador logístico que era uma empresa, na época chamava OTM, agora mudou de nome lá em Joinville,
mas que fazia toda a operação de expedição terceirizada da Whirlpool, gigante de geladeira, dona da Brastemp, Consul, lá em Joinville tem uma fábrica muito grande, e outros projetos de terceirização logística. E tinha um CD próprio também, e eu me encaixei ali numa área de engenharia que a gente montava os projetos, fazia DRE, melhoria contínua nessas operações, e aí que eu fui descobrir, eu fui fazer curso de supply chain, um monte de coisa. Fiquei lá quase até o final da faculdade, quase 3 anos. Queria muito sair do Brasil, tentei pelo Ciências Sem Fronteiras na época, daí tinha que fazer Enem, fui voltar a fazer Enem no meio da faculdade, fiz Enem com meu irmão. Quando saiu o resultado do Enem no outro ano, não tinha mais Ciências Sem Fronteiras, porque o Brasil tinha entrado em crise, tinha acabado a chance. E daí, por um outro meio ali da AESEC, eu consegui entrar num estágio para ir para a Alemanha trabalhar na DHL. E, pô, eu estava vidrado em logística, supply chain, pensei, pô, maior empresa do mundo de logística, ou entre as maiores, mas caí na área de compras, e daí que começou meu processo na área de compras, fiquei lá um ano trabalhando com um sistema de BI para a área de compras, e voltei vidrado, falei, pô, fiquei um ano trabalhando para criar sistema para o comprador, agora eu quero ser o comprador, quero ser o cara que está lá na frente decidindo, e disso eu evoluí, consegui, entrei lá na Scania, daí fui para São Paulo, tinha voltado para Joinville, fui para São Paulo, na Scania, no programa trainee, e para virar comprador. E daí fiquei lá um tempo como comprador, decisão de vida, quis voltar para Joinville, acho que o Sul estava fazendo falta, São Paulo é legal, mas você se acostuma rápido. E daí voltei para uma daquelas empresas que eu não tinha entrado quando eu tentei estágio, que é a Embraco, faz uma das maiores produtoras de compressores do mundo para geladeira, refrigeração em geral. E fiquei lá até o final do ano passado, até aparecer a oportunidade de gerenciar o time de operações aqui da Equilíbrio, que é uma plataforma logística, podemos falar um pouquinho mais também, mais ligada à tecnologia e menos com a área de compras, e estou aqui desde janeiro nesse desafio de ajudar embarcadores a digitalizar processo de contratação, cotação, contratação e acompanhamento de frete para melhorar a experiência aí no e-commerce, também B2B, mas é isso que a nossa plataforma faz, é onde eu estou. Por isso que eu digo, falei no começo que eu fugi a tempo, né? Fiquei alguns anos sofrendo ali como comprador em diferentes segmentos e agora dei uma mudada, mas continuo acompanhando bastante. E esse ano realmente está sendo um ano muito desafiador para a galera do setor, mas que a gente vai falar aqui, é uma área muito legal. Você se desenvolve muito, trata com um monte de gente diferente, então sempre gostei bastante desse processo. Que legal. Eu também já trabalhei com departamento de compras e eu trabalhava numa indústria que a gente tinha que, cara, cada parafusinho, cada decalque do equipamento ali, se você não tivesse ali toda uma gestão de compras bem eficiente, né, e na época não tinha sistemas, né, que você poderia Sim. monitorar, o pedido está onde? Está no fornecedor, você tinha que ligar na transportadora, já saiu, você já colocou aí, você vai entregar que hora aqui, né? Então era muito, muito, né, desafiador, né? E hoje os compradores, os gestores de empresas já têm uma facilidade, né? Que é fazer essa gestão hoje mais acompanhando, né? Às vezes a rastreabilidade dos pedidos, né? Isso facilita bastante. E a gente tinha às vezes que com o comprador, né, o gerente de produção mudava toda a programação, porque as vendas migraram para uma outra área e não tinha peça em estoque, você tinha que correr atrás, era uma loucura, uma loucura. E a vida de comprador era assim, né? Então é sempre loucura, e eu acho que você pegou essa questão da pandemia aí, né? E acho que esse desafio aí conta um pouquinho desse desafio pra gente, como que foi estar no Cara, departamento de compras durante a pandemia. primeiro, assim, né, isso melhorou muito, eu imagino, pô, toda a área de compras costuma ter um pessoal muito experiente, assim, com anos de casa. Lá na Scania, eu trabalhava com um comprador com 30 anos de Scania, que você olhava, o cara era, pô, uma figura ilustre dentro da organização, e o cara sabia tratar com o fornecedor, tratar de problema como ninguém, porque ele vivenciou todas as fases, né? Mas mesmo com todo o aparato que hoje existe, né, as coisas estão super interconectadas, os sistemas ajudam muito. No final, as mudanças são cada vez mais rápidas, então também tem esse outro lado, né? A mudança de demanda
problemas, catástrofes que acontecem, fazem esse diálogo entre a cadeia, né? Você gerenciar relacionamento com o fornecedor, com a área interna que está demandando, a área de produção, área de qualidade, que às vezes tem que aprovar uma mudança numa peça no último minuto para atender um processo produtivo que está em dificuldade, continua super relevante e aí que eu sempre vi um pouco do trabalho do comprador. Ele é um mediador ali, né, ele está recebendo demanda de compra, não é ele que decide que tem que comprar. O comprador recebe as demandas e ele tem que conseguir fazer acontecer, ele tem que conseguir achar fornecedor, desenvolver o cara que vai dar conta de produzir na especificação de qualidade que também não foi desenvolvida por ele, então ele recebe um monte de demanda e tem que achar quem faça e garantir que o cara está fazendo direito. E na pandemia, pô, foi muito engraçado. Primeiro porque eu já tinha saído da Scania, estava na Embraco, em Joinville, e a minha chefe era uma chinesa. Então, minha chefe, fiquei 2 anos lá com uma chefe chinesa, veio, e foi minha primeira experiência com alguém tão longe, sendo minha chefe, nunca conheci ela, só nesse ambiente online. E quando estava ainda fevereiro de 2020, a gente comprava muito da China, muita importação, tinha bastante fornecedor lá. Eles têm o Ano Novo Chinês e começou a atrasar um pouco. E, pô, não é normal o fornecedor chinês não estar trabalhando, os caras trabalham pra caramba. E daí, pô, falaram, vai adiar uma semana o Ano Novo Chinês, porque tem uma coisinha aqui de vírus, não sei o quê. E toda a galera falava na área, né, que, pô, é a dependência da China, o supply chain mundial, as cadeias estão dependendo da China, isso é um risco enorme, olha o que está acontecendo, uma pandemia localizada, não era pandemia, né, um vírus localizado, lá está criando, e daí do nada, pum, era o mundo inteiro, acho que foi 20 dias, 30 dias depois, estava todo mundo em casa, sem saber muito de futuro, o chinês não estava trabalhando mais, mas nem o nosso time de produção começou a poder trabalhar depois de um pouco, porque teve que parar a fábrica. No que tem que parar a fábrica, parou de vender também, e daí o fluxo de caixa começa a ser afetado. A galera de finanças vem, pô, temos que parar de comprar, porque se eu não estou vendendo e eu continuar comprando, eu não vou ter mais dinheiro, vou ter que emprestar dinheiro do banco para poder pagar fornecedor, e daí você tem que começar a negociar com o fornecedor, atrasar pagamento, porque o fluxo de caixa de todo mundo está retardado lá na frente pelo parada de compra na ponta, que já vem do nosso cliente, que está vindo do consumidor, e daí beleza, administrar fornecedor no momento assim é um desafio gigante, e é ali que talvez o principal papel do comprador, que é criar relacionamento com o fornecedor, criar parceria para gerar valor dos dois lados, né? Claro que não é, acho que ganha-ganha não existe, dividir no meio e cada um ficar com metade, não é assim, negociação não é desse jeito. Você tem que trabalhar da melhor forma a negociação para sua empresa, mas gerar valor e parceria é você entender o outro lado também, que também tem uma pessoa ali, também tem objetivos, também tem um negócio, e que se esse negócio quebrar, não funciona a autonegociação, porque fazer alguém reduzir tanto o custo que ele quebrou ou atrasar pagamento a ponto dele quebrar, você perdeu o fornecedor, você tem que desenvolver um cara novo, e todo o tamanho, todo o trabalho vem aí junto. Então, foi a primeira fase da pandemia, foi isso, foi administrar, segurar a compra, atraso de pagamento, reorganizar os pagamentos e tudo. Só que daí o governo veio e injetou dinheiro na economia, né? Auxílio emergencial. E eu estava numa indústria que fazia compressor para geladeira. Todo mundo dentro de casa, vendo a oportunidade de trocar os eletrodomésticos dentro de casa, dinheiro no bolso. Putz, veio um boom de compra. A demanda que estava toda represada ali, que a gente estava sem ninguém na produção, linha parada, do nada a gente tem que produzir 150%. E daí, como convencer aquele fornecedor que desligou a linha dele, demitiu às vezes metade do time dele, porque ele não tinha fluxo para segurar a galera, a voltar a produzir em dobro agora, daí a montanha-russa vira para o outro lado, assim. Então, foi uma fase bem desafiadora, bem estressante, assim, acho que todo o pessoal de comercial, não só comprador, vendedor também, ali as relações ficaram muito cheias de atritos, e quem conseguiu ser mais parceiro foi quem sobreviveu, foi quem conseguiu garantir que a fatia dele daquele fornecedor continuava válida, ele ia continuar te fornecendo, porque você foi parceiro dele na hora que caiu e agora que subiu ele está contigo.
e você se apoia. Então, foi um momento bem desafiador, mas que aí está a parte legal de ser comprador. Você está aprendendo a todo instante. Todas essas mudanças, essas nuances fazem criar casca e aprendizado, né, nessa arte de manter a roleta girando, né? O reloginho não pode parar. Nada é mais caro do que parar uma linha de produção. Então, às vezes você vai ter que engolir sapo e aceitar um reajuste fora do comum, às vezes até injustificado, porque se você não tem um plano B e outra opção, a tua linha não pode parar. É muito mais caro uma linha de produção parada do que um reajuste em uma peça, em um material. Então tem toda essa composição aí, mas foi um. Depois que passa é bem legal. E principalmente quando você muda de área e continua a galera sofrendo. Aí é mais legal ainda, né? Daí você só faz piada. Que legal. Me fala uma coisa, antes de você iniciar ser comprador, né? Você teve toda saiu da academia, né? E foi fazer, né, a sua vivência fora do Brasil. E você, como aluno, aqui a gente tem vários alunos, né? Me fala uma coisa, como que o que um aluno precisa ter, né? De experiência, né, para ele ser um bom comprador, para ele ser um bom logístico, para entender de cadeia de suprimento. Aqui até o Alex, né, pergunta o que é preciso ter, né, para ser um bom comprador. O que você diria nessa sua Pô, formação que você foi acumulando, né, e que chegou nesse sentido? eu vejo o comprador, ele é um profissional muito generalista, assim, você precisa entender minimamente sobre o que você compra. E assim, segmentos são diversos. Na Scania eu comprava material eletrônico para caminhão. Na Embraco eu fui comprar ferro gusa, metais, assim, minérios, Chapa, né? embalagem. É um mundo totalmente diferente. Na Scania, meu fornecedor estava, a base de fornecedores estava principalmente na Europa. Uma empresa, a matriz fica na Suécia. Alguns fornecedores no Brasil. Já na Embraco era uma base bem mais diversificada, México, Brasil, muito na China, total mudança também. Então, o comprador ele tem que tá pronto para lidar com essas diferenças. Num belo dia você está com um fornecedor todo engomadinho, de terno, um sueco, numa ligação tipo essa nossa, e você está tendo que negociar com ele num nível de fala totalmente elevado, vamos dizer assim, e no outro dia você está tendo que ir, igual eu fui ano passado, para Rio Negrinho, lá no interior de Santa Catarina, na Serra, falar com o dono de uma fábrica de pallet, que às vezes toda a tua linha de produção está dependendo do cara conseguir botar o time dele para produzir o dobro de pallet naquele dia, porque se ele não conseguir fazer até a tarde, a tua linha vai parar. E daí você tem que falar com o cara que você vai na sala, tem uma camisa do Corinthians na sala de reunião dele, ele está trabalhando de short, às vezes não tem todo aquele nível de segurança, então saber se comunicar também com todos os níveis e sem criar nenhum tipo de preconceito, sempre mantendo a humildade, sem se achar, pô, por eu ser o comprador, eu tenho dinheiro, esse poder, né, de fazer a decisão, eu me sentir acima da pessoa, e isso estraga, assim, a profissão. E tem um fator que eu nunca pensei muito, porque para mim sempre teve na natureza do comprador, mas eu não conheço nenhum comprador que dá certo, que cresce na profissão, que se dá bem, se ele não for, assim, 100% ético, honesto, porque aqui no Brasil, mas em outros lugares também, é um problema mundial, mas abre-se muita possibilidade de você fazer o que é errado, né? O pessoal vem oferecer uma série de coisas. As empresas que eu trabalhei tinham regras muito policiadas, você não podia nem aceitar uma lembrancinha, uma bebida que às vezes oferecem, ir no camarote de um jogo, sei lá o quê. Mas você está acima disso e falar para o fornecedor, pô, eu sou teu parceiro, a gente está aqui fazendo junto, mas eu não sou nada mais que isso. Eu sou teu parceiro, eu te trato bem, a gente faz piada, a gente negocia, briga, discute, mas a gente está focado em fazer relação comercial das nossas empresas e não em receber presente para eu, de alguma forma, estar mais favorável a você. Isso também é fundamental. Então, para mim, o misto é esse, assim, você tem que ter muita resiliência,
porque são vários atores te gerenciando de alguma forma. Tem a galera que demanda, a fábrica que está precisando do que você está negociando, tem às vezes um pessoal de projeto que está desenvolvendo um produto novo e depende de você desenvolver um fornecedor que vai atender aquela especificação de produto que às vezes nem está pronta. Tem o pessoal de logística que às vezes o fornecedor fala, ó, hoje eu não vou conseguir produzir para entregar. E daí o cara da logística, a responsabilidade dele é não parar a fábrica. Ele depende daquele lote para não parar a fábrica. Quem que ele vai cobrar? Ele não vai cobrar o fornecedor, ele vai cobrar o comprador. Então o comprador tem que administrar a cobrança do cara da logística que está desesperado e tem que ir lá no fornecedor entender por que ele não está produzindo, o que precisa fazer para convencer ele a produzir, se é algum tipo de ajuda, algum ajuste, às vezes só uma conversa. Então, resiliência para ouvir todo mundo, muita comunicação para estar ali em todos, interagindo em todos os ambientes. E, assim, ética acima de tudo, para mim é fundamental. E daí, quando é o teu material que você compra, você precisa entender. Se você não entender o que é o ferro gusa, do que ele é formado, para que serve, como é que é o processo produtivo dele, quais são as matérias-primas, quais são os custos que influenciam, o dólar influencia como, tais indicadores externos influenciam como, você não consegue entrar preparado numa sala de reunião para negociar e decidir se o acordo que você está fazendo está correto e você está tirando o melhor valor para a tua empresa, naquele acerto com algum fornecedor. Eu diria que é por aí. O Márcio Leite coloca que é uma conduta, é um código de conduta, né? E cada empresa tem esse código de conduta, né? Eu achei bem bacana aqui do Eleandro. Ele coloca no exterior é melhor ou pior o departamento de compra? Você atua lá fora? Que é mais fácil negociar lá no exterior ou aqui no Brasil? Pô, Leandro, o brasileiro, eu acredito que naturalmente negocia muito bem. Assim, o brasileiro tem uma coisa, normalmente a nossa vida é tão desafiadora que o brasileiro ele se porta muito bem nas situações difíceis, que as coisas mudam, o jogo virou, você tem que improvisar. O brasileiro é muito bom nisso. A gente costuma falhar um pouco em planejamento, a gente não se prepara tão bem, então dá para perceber essas duas coisas em negociação aqui no Brasil. E fora varia bastante. Pô, lá na Alemanha, eu fiquei lá um ano e o planejamento é de primeira, o pessoal sabe minuto a minuto o que tem que acontecer num projeto, quanto você vai ter que investir, qual é o tempo, o que você precisa fazer hoje para daqui a 2 anos o negócio fechar. O sueco, que eu também trabalhei bastante lá com os Scania, é muito assim. O sueco ele depende muito de alinhamento, então para você fechar uma negociação ou uma grande mudança, você tem que ter alinhamento com a logística, você tem que ter alinhamento com o financeiro, tem que ter alinhamento com a diretoria de sei lá o quê, de sei lá cá. Tem que estar todo mundo muito certo da que é a melhor decisão para o negócio, aquele fornecedor ou aquele tipo de material. Acho que não tem mais fácil, assim, eu atuei com fornecedor no México, o pessoal no México é mais parecido com o estilo do Brasil. O que eu tive mais desafio, assim, para o meu estilo de compras, de negociação, foi trabalhar com o pessoal chinês. Porque o chinês, ele não tem esse calor do brasileiro de jogar a conversa fora, de fazer uma piadinha antes da negociação. E quando chega para o vamos ver, tá todo mundo muito serião, né? Então, pô, você tem que chegar na negociação e não teve aquele quebra-gelo para você poder tranquilamente entrar no assunto e falar e tal. O chinês não dá muita abertura, você também não consegue saber o que ele está pensando. Ele dá muito, eu digo, dá uma de louco, né? Eu substituí um chinês, lembrava que ele estava aqui 1 ano. Primeira negociação que eu entrei com ele, o fornecedor estava lá louco da vida, querendo 15% de aumento. Ele ficou sério olhando assim pro fornecedor, ele foi num quadro, ele só escreveu assim, menos 5%. Falou, eu não quero saber, o cara ficou falando meia hora os argumentos, por que ele precisava de 15% de aumento, porque eu pensei, pô, o chinês vai falar que não dá, que tá difícil e tal. Ele só virou e deu uma de louco, assim, falou, eu não entendi nada que você falou, mas eu quero 5% de redução no teu custo. E ficou olhando sério pro cara. E o cara brasileiro ficou olhando para mim e falei, pô, acabei de chegar. Não sei. O Ribeiro que decidiu aí, vamos seguir na dele.
Então tem um estilo bem peculiar o chinês. Então lá eu acho que eu ia sofrer bastante para me desenvolver como comprador. Nos outros lugares foi bem legal. Assim, eu acho que é mais tranquilo a vida do comprador na Europa do que no Brasil, porque lá as coisas estão mais organizadas. Então é menos desvio de rota, é menos confusão, igual as coisas estão mais preparadas. Agora, quando acontece alguma coisa assim lá, o brasileiro, está muito mais pronto para improvisar, resolver, mudar o rumo, contornar uma situação, achar um outro fornecedor, solucionar, mudar a especificação do que o europeu. O europeu ele fica meio desesperado, assim, o alemão ele dá uma encucada, meu Deus do céu, e agora? E agora? Ele leva um bom tempo para se reorganizar. Para assimilar e Mas, ter um planejamento diferente, né? exato, Legal. ele tem que ter controle. Aqui o Márcio, ele colocou aqui qual que está sendo a maior aprendizado para o comprador em relação à pandemia. É a questão do planejamento, né, que você colocou, né, esse repensar todo o processo, né? O que você acha? Acho que assim, tem aquela máxima, você não pode ter todos os ovos na mesma cesta, né? Então, desenvolver fornecedor também você, é uma arte de ser parceiro do fornecedor, mas você não pode depender do cara. Porque por mais parceiro que você possa ser, pode vir um raio e pegar fogo na fábrica dele, pode acontecer qualquer coisa e o cara vai quebrar, pode acontecer uma série de coisas. Então, gestão de risco talvez seja um dos grandes aprendizados da pandemia, principalmente na fase inicial. Então, pô, o que eu faço se fornecedor A para de funcionar amanhã? Eu tenho que ter um plano de crise, eu não posso depender 100% desse cara. Eu tenho que ter para onde ir. O meu plano B tem que ter capacidade para produzir o que eu preciso, porque eu não posso parar a minha fábrica. Ah, vou ter que pagar mais caro? Vou, mas está na minha gestão de risco. Se der um problema aqui, eu vou ali e pago mais caro. E ao mesmo tempo ser parceiro, assim, ter relacionamento. Às vezes, quando as coisas estão muito tranquilas, tá fácil para quem compra. O foco, a pressão toda no comprador é para reduzir custo. No final das contas, essa é a grande. Quando as coisas estão tranquilas e não tem risco de fornecimento, o comprador tem que desenvolver formas de reduzir o custo do que ele compra. E daí, se você se perde um pouquinho, começa a esmagar demais, tudo ciclo, né? Economia são ciclos. Então, uma hora a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil, você vai depender daquele cara. E se você amassou demais, pode ser que ele não esteja vivo para te ajudar, que ele acabe, ou ele vai lembrar de quando você esmagou ele e agora ele está no lado forte da balança e daí ele vai te esmagar igual. Então, tem essas duas nuances. Acho que a pandemia ensinou muito sobre isso na primeira fase, e nessa segunda fase eu não estou mais tão envolvido, mas é um pouco adaptação, porque as coisas, a gente dizia em 2020 que estava muito ruim, tudo subindo, escassez, e 2021, todo mundo falava, não, no primeiro tri de 2021 as coisas vão melhorar, vai ter mais material, a cadeia vai se reorganizar, vai estar mais equilibrada, mas eu só escuto que a coisa só piorou. Então, aprender um pouco também a se adaptar ao novo momento e, beleza, até aqui a gente fazia de um jeito, o mundo mudou. Pô, veio uma pandemia, o mundo não é mais aquele. O mundo agora é outro. Então, vamos pensar como a gente lida com esse mundo aqui, mundo que talvez vá ficar escasso por mais tempo. Vamos se preparar para o pior e não ficar contando que vai durar 3 meses, depois 6, depois 9, depois um ano e o negócio seguiu. Tem esses dois lados da pandemia. Que legal. O Marcos Túlio, às 20, isso. Ele coloca aqui como que você controla as demandas solicitadas de compra, né? Divide por grau de urgência, demandas extremas, urgência. Como que você faz essa divisão assim? Eu, quando trabalhava no departamento de compras, a gente trabalhava com o sistema Kanban, né? Então você tinha as cores, né? Aí você dividia em lotes e tinha as cores, e aí conforme o planejamento, conforme ia acabando no estoque, na linha de produção, você ia recebendo ali as etiquetinhas ali de lote, né? E aí o sacana do cara da produção era mandar uma etiquetinha de manhã, outra no almoço, outra na tarde, e falar, acabou. Né? E o cara do compras tinha que se virar, né? Então era Quando olhou sacanagem. o estoque está sempre cheio, né? É, Ele estava sempre garantido. Esse é o problema da empresa. As áreas, cada uma, às vezes, olham só para o seu umbigo, né? Quanto maior a empresa, o comprador quer reduzir custo a todo custo.
O cara da logística garantir que o estoque está cheio, porque nunca vai parar a fábrica porque ele não alimentou a fábrica. O cara da produção tem outros interesses, tem que ter o material na hora que ele quer, na hora que ele precisa, tem que estar pronto ali. Então, cada um olha o seu. Isso é um desafio grande, empresa maior. Mas eu acho que essa questão de priorização, de caminho, tem essas metodologias, né, de Kanban, outras também, vai muito do nível de organização da empresa. Assim, eu levei muita sorte porque eu trabalhei na área de compra de empresas muito grandes que tinham áreas que eram só responsáveis por planejar a demanda e colocar esses pedidos nos fornecedores com antecedência, e eu não influenciava tanto na quantidade que ia ser comprada. Claro, eu sabia no mês uma ideia de volume para eu negociar, mas eu era muito mais responsável pelo preço, evoluções, falta de disponibilidade de material, né, lidar com troca de fornecedores, esse tipo de coisa. Mas o que eu vi muito na minha carreira é a área que focava primeiro na qual que é a nossa previsão de demanda. Sempre vai começar ali. E queira ou não queira, sempre vai estar errado. Ou você vai errar para mais, ou você vai errar para menos. Normalmente você erra para mais e produz mais do que esperado, ou cria mais estoque do que planejado. Tem um efeito que é o efeito chicote, né? Que você planeja a demanda mais lá na frente, na ponta, daí para atender essa demanda a mais, a primeira linha de produção compra mais, daí então vamos dizer que quem planejou a demanda de geladeira, planejou que vai vender geladeira para caramba. O cara que compra compressor da geladeira vai pensar, puta, já que eu vou fazer tanta geladeira, eu também aumento um pouquinho a quantidade de compressor que eu vou comprar. Daí o cara do compressor que compra, sei lá, o pino de metal, ele vai pensar, pô, já que está aumentando também, o mercado está em alta, vai aumentar, deixa eu comprar mais pino aqui, também vai me garantir. Vai todo mundo comprando a mais, no final a galera que está no início está cheia de estoque. Então, existem hoje sistemas que, na verdade, organizam melhor isso do que as pessoas, né? Começa pelo Kanban, na linha, mas quando você pega toda a cadeia logística, é muito melhor você depender da tecnologia do que das pessoas. Aí eu não vivenciei muito esse tipo de dúvida, assim, pô, o que acontece às vezes é, beleza, você tem que apagar dois incêndios ao mesmo tempo, qual que você vai primeiro? É um pouco de gestão de crise daí. War room, né? Sala de guerra, junta todo mundo, áreas diferentes. O que vai dar problema primeiro? Pô, aqui a nosso fluxo produtivo vai acabar primeiro na falta de pallet, beleza? Deixa eu lá resolver isso aí. Resolver o pallet, pô, agora vai acabar no plástico que enrola depois do pallet. Vai resolver o plástico, ou no próprio processo produtivo da peça. Mas é bem difícil, assim, é bem difícil, principalmente quando as coisas se perdem. Quando está tudo organizadinho, costuma funcionar igual o relógio. Quanto mais organizada a empresa, melhor para o comprador. Quando mais desorganizada, mais o cara sofre. Então esse seria, vamos dizer assim, o teu conselho para que aqui o Lago, né, coloca o que pode ser melhorado na área de compras, né? Então é ser organizado, né? Quanto mais organizado o departamento de compras, alinhado com o departamento de produção, né, o planejamento, né, ele vai ser mais assertivo nas compras, na gestão de Eu acho estoque. que tem muito comprador no Brasil que sofreu muito mais que eu, assim, porque você tem esse sofrimento de negociar, de ter que se resolver durante uma crise. Agora, pior ainda é quando você não sabe o quanto você precisa comprar, de que tipo você precisa comprar, porque a gente não, o pessoal que planeja a produção não planejou direito, que hoje a gente vai fazer do tipo A, chegou na linha, na verdade hoje a gente vai fazer o tipo B, e daí para o tipo A precisa de um material especial que eu não comprei, e daí eu tenho que ir atrás de resolver, e daí quando eu resolvo, ficou engargalado lá aquele tipo B que estava planejado. Então, a organização de todo o fluxo da cadeia de suprimentos, eu acho que é o que tem que evoluir e reduzir um pouco essas briguinhas entre áreas. Quando cada área começa a olhar para o seu umbigo, está sempre destoando e no final está todo mundo perdendo. O meu indicador de redução de custo de material pode estar bom para caramba, mas se a produção tiver tendo que muito refúgio, porque o material que eu comprei é pior, no final a margem da empresa vai cair. Por isso que é bom que o bônus do pessoal esteja alinhado numa só meta. Se o bônus do comprador estiver alinhado só à redução de custo dele,
eu tenho pena do pessoal da produção, o pessoal da logística que vai sofrer. Então você tem que alinhar também as motivações. Uma experiência que eu tive na área de compras, né, a gente tinha também muita dificuldade, porque algumas peças ou alguns produtos, os insumos que você estava usando, ele tinha estoque mínimo, né? Você vai comprar parafuso, por exemplo, da Singer, né, que fabrica parafuso, né? Caesar, aham. Singer, isso. E você tinha estoque mínimo. Eu vou comprar direto da fábrica, eu tinha que comprar uma quantidade mínima, né? Então, acabou o parafuso tal, mas para comprar aquele parafuso tal, eu preciso É por formar isso um que lote, né? distribuidor ganha dinheiro, né? E aí eu tinha que correr no fornecedor aqui de Maringá, o fornecedor local, para poder atender, e aí às vezes eu pago muito mais caro do que se eu comprasse direto da fábrica. Mas eu não podia parar a minha linha de produção, né? Então esse era, ou eu aumento o custo, ou eu paro a linha de produção. A linha de produção, que nem você falou, é mais cara do que um parafuso, né? Mas um E daí parafuso. o estoque não está no teu indicador, mas está no indicador da galera do financeiro. Então, para o comprador, é muito melhor comprar um pedido de um lote gigante que ele pagou por parafuso 15% a menos, e daí ele vai apresentar lá, ó, 15% de redução. E daí o comprador esperto, ele não apresenta o 15% de redução naquela compra, ele calcula quanto ele gasta no ano inteiro, ele fala, ó, 15% de redução, só que eu gasto no ano X milhões. Então, 15%, olha quanto eu reduzi esse ano, gente. Você nem sabe o que vai acontecer no futuro, mas você já apresenta assim. E daí o É um estoque lá desafio, tá né? lotado, né? Então, pô, é desafio gigante. Então, essa sinergia da cadeia entre todas as partes é importante. E o profissional tem que entender que, pô, não adianta a tua caixinha ali tá funcionando perfeitamente se você é uma organização, é trabalho de time, né? A empresa depende de cada área funcionar bem e o resultado dela como um todo é um produto bom, que atende o cliente, que paga o preço e todo mundo sai ganhando, todo mundo ganha dinheiro. Isso às vezes é difícil ter numa empresa. Aqui o Jota coloca, pergunta para você, quando você inicia um projeto ou um serviço, qual a primeira atitude organizacional? Cara, eu vi uma vez uma palestra, esse TED, né, acho que é Simon Sinek o nome dele, que ensina o Golden Circle, o ciclo de ouro, que comece tudo pelo porquê. Porquê, depois como, depois o quê. Toda vez que eu pego alguma coisa para fazer, uma demanda que surgiu, eu sempre gostei de entender, beleza, por que que a gente precisa fazer isso? Primeira coisa. Ah, temos que trocar um fornecedor para o gestor de compras. Pô, tem que trocar o fornecedor, beleza, por quê? Vamos detalhar um pouquinho? Ah, é porque ele sempre atrasa as entregas, ou é porque a qualidade dele é ruim, ou porque ele é muito caro. Legal, agora a gente quer trocar o fornecedor por isso, beleza, está claro o motivo. Como que eu vou trocar? Tem outro cara no mercado? Ah, beleza, ele é muito caro, mas tem um cara que entrega o mínimo de qualidade que eu preciso, o mínimo de garantia ou confiança no tempo de entrega dele, que me faça mais barato? Pô, tem. Ah, beleza, então se tem, é possível. Então eu já tenho um caminho. Tem esse cara aqui. Pô, deixa eu ir lá conhecer ele, vou detalhar de novo. Então vai ser esse cara aqui, deixa eu ver, deixa eu conversar com ele, ver se ele é ponta firme, alguém recomenda. E daí no final é o quê? No final eu vou trocar o fornecedor e vou negociar com outro cara e botar no lugar, mas eu vejo a galera partindo muito para fazer, né? Pô, apareceu uma coisa, tem que fazer correndo, você não planeja, você não entende por que que você está fazendo, não valida o escopo ali da atividade. Então, toda vez que cai um projeto ou serviço, eu costumo seguir, na minha cabeça, pelo menos, esses passos. Assim, pô, deixa eu entender por que que é isso, qual é o motivo, qual é o propósito. Entendi, tá claro, agora eu penso em como. Então eu vou fazer desse jeito, porque é o melhor caminho, que eu já entendi que eu preciso fazer, tá no propósito, tá no porquê. E daí no final eu vou lá e faço. Tá lá planejado as atividades, eu tenho que executar, porque também ficar só no bonito, né, no planejado, no papel, não vai dar em nada. Eu preciso executar. E assim, né, falando é muito bonitinho, né? Pô, parece que é perfeito, mas daí você pensou no porquê, mas você pensou errado, nem era isso, era outro motivo, ou você planejou um como que é impossível fazer no tempo que você precisa, ou você fez e deu errado, e você teve que voltar atrás e arrumar. Mas pelo menos você começou certo, assim, iniciar certo é bem importante, iniciar entendendo o que você está fazendo, qual é o motivo, o que, que é o escopo ali, eu acho bem importante. Legal, bacana. É,
você estava no departamento de compras e aí de repente por que você mudou de área, né? Por que você foi para equilíbrio? Me conta um pouco dessa migração de Cara, foi muito louco. O setor. comprador, ele é uma liderança situacional. O comprador, ele lidera a casinha dele. Quando você, pô, eu sou responsável por uma categoria de compras. Então, pô, qualquer pessoa da empresa que quiser discutir sobre fornecimento de metálicos, é o Diego que responde. O cara é líder disso. Mas normalmente você é meio sozinho, assim, você não tem time abaixo, pessoas. Você é ali, então você é mais um gerente ou um líder de si mesmo e de processos e se tá, em situações você lidera pessoas. Então, pô, numa negociação você está ali com um cara de qualidade e você vai liderar um pouco ele na gestão daquela negociação, nos acordos de qualidade, às vezes o pessoal da logística e tal. E eu sempre da faculdade tinha vontade pô, de exercitar a liderança. Eu buscava isso, achava legal poder trabalhar com pessoas, melhorar o resultado de um time, tinha esse intuito. Mas sempre trabalhei em empresa muito grande e falava, pô, beleza, meu trabalho tá legal, eu tô pouco a pouco aqui crescendo na empresa, mas para eu chegar no nível de gerenciar um time aqui dentro, ser um gerente sênior de compras, pô, vai demorar pra caramba. Eu tinha essa visão. Mas estava lá fazendo o meu, gostava do que eu fazia, compras era uma área bem legal, muito dinâmica. E daí, essas loucuras assim da vida, falei para vocês da minha primeira experiência no operador logístico lá, que eu fui porque eu tinha recebido vários nãos. Quando eu estava no operador logístico, tinha um diretor lá, eu estava estagiário e tinha um diretor de logística, que eu estava na área dele e trabalhei um pouquinho lá com ele, não ficou tanto tempo na empresa, mas a dica para todo mundo aí, todo mundo que vocês cruzam na vida, vai lá e segue no LinkedIn, tá? Fica amigo, fica lá, compartilha teus posts, o que você foi fazer, e daí eu saí de lá, eu fui para Alemanha, voltei, entrei em programa trainee, legal, Scania, voltei para Joinville, e esse cara que estava lá 7, 8 anos atrás abriu uma startup de logística. E daí eles começaram a crescer em 2020, começaram a trazer cliente, entrou um cliente grande que até conversou aqui com vocês, pessoal da Havana, hoje é um dos nossos maiores clientes. E o negócio estava começando a tomar corpo e precisava de alguém para gerenciar dois lados de uma plataforma, alguém que tivesse vivido coisa diferente na logística, desde estar fora, desde trabalhar com compras, com negociação, desenvolver fornecedor, no nosso caso aqui a transportadora. E daí lembrou do Diego lá, que às vezes estava lá postando mudança de empresa no LinkedIn e me ligou, falou, pô, quer conversar, tal, o que você está fazendo? E daí foi isso, pô, foi um misto de poder começar uma carreira como liderança, gerenciando um time, com esse mundo de tecnologia. Lá na Alemanha eu estava numa área que tratava dados para os compradores, né? Transformava uma imensidão de dados da DHL, de compras globais, em inteligência, né? Em indicador, para ajudar o negociador a negociar. Então ali eu me envolvi bastante em tecnologia, gostei muito, mas não tinha essa vivência de lidar com um time de desenvolvimento, criar produto online, um software as a service. Então é um sistema que você vende o serviço dele, né? Você paga uma mensalidade para usar o sistema. E achei isso bem legal, mas não foi uma decisão fácil, porque eu tinha acabado de ser promovido lá na Embraco em dezembro, e daí o Marcos veio falar comigo e eu falei, putz, ficar até meio feio aqui com a empresa, eu agora ter esse movimento depois de ser promovido. Mas o pessoal entendeu, minha chefe chinesa foi incrível, que é uma pessoa fechada, foi super legal quando eu dei a notícia. E achei muito interessante assim, o desafio do equilíbrio. Primeiro, de liderar pessoas, que é uma coisa que eu sempre sonhava em fazer como trabalho. E segundo, emergir em tecnologia, porque em todas as áreas de logística você via que uma coisa que pode simplificar a vida de todo mundo, facilitar, fazer você chegar em casa um pouquinho mais feliz no final de um dia louco, é ter mais tecnologia, ter mais sistema, ter mais informação, ter mais clareza e não ter que ficar perdendo tempo descobrindo as coisas. Então, ali também eu tenho a oportunidade de facilitar um pouco a vida do pessoal que tá nas áreas que eu tive bastante tempo. E é isso que a gente faz aqui no Equilíbrio. Nosso propósito é simplificar a logística com tecnologia.
por meio da nossa plataforma de gestão de entrega. Vamos dizer assim, ensina não, explica um pouco para a gente uma solução, né, que vocês trazem para o mercado, fizeram para alguma empresa, que você puder Uhum. citar para a gente. Cara, a primeira coisa é assim, todo mundo aqui é consumidor, né? Tá todo mundo comprando, e a compra online, com a pandemia, já estava numa crescente, e agora é mais do que realidade. A gente às vezes comprava da China num site como AliExpress, agora tem a Shopee aí, mas levava 45 dias para chegar. Hoje em dia você compra da China e o cara te entrega na porta da tua casa em 7 dias. Sendo que da China até São Paulo ele veio em 2. Ele levou 5 de São Paulo até Joinville, na minha casa. Então, os países fora do Brasil se desenvolveram muito em logística para entrega de produto no e-commerce. E daí, mais recentemente, com a pandemia, que o Brasil começou a correr atrás. Só que para fazer isso acontecer, fazer um pedido que caiu hoje, ser entregue na casa de um cliente em 2 horas, ali é rápido, acontece, é fácil, dá certo, entrega, comprovante de entrega, tudo é legal. Mas se não tiver todo um aparato e todo um pensamento nesse fluxo, é impossível fazer. Então, hoje a Equilibrium está aí, um dos nossos maiores clientes também é a Vivo, e a gente está fazendo com eles uma operação em que o cara na loja fecha uma venda de um iPhone ou de um chip para uma conta de celular. O cliente, às vezes, né, que negócio de celular sempre é difícil negociar, a galera que já teve fornecimento aí com essas operadoras, costuma não ser experiências tão boas. Hoje em dia, o gerente da loja, no aplicativo da Equilíbrio, no site da Equilíbrio, entra lá, bota dados básicos do cliente, destinatário, da mercadoria que ele quer enviar, e ele aperta cotar. Quando ele aperta isso, é basicamente o Uber. E daí o Uber, inclusive, é das transportadoras que está conectado no Equilíbrio. Mas esse pedido dele cai em um monte de transportadora dinâmica, que está com o entregador na região que ele está, e que recebe no celular, pô, você quer levar essa encomenda? Você quer levar essa encomenda? Eu quero. E daí um entregador autônomo recebe esse pedido da Equilíbrio, então eu estou integrado com o canal de venda da Vivo, com o cara lá na loja, eu estou integrado com uma série de transportadores que atendem esse tipo de entrega, e em 15 minutos o entregador aparece lá na porta da loja para coletar um chip de celular, ou um celular em si que foi vendido, e entregar no cliente em mais 10, 20 minutos. Então, às vezes a gente faz entrega em 40 minutos para o pessoal da Vivo, que sofria pra caramba para organizar esse tipo de operação, agora que é o Last Mile, o Super Expresso, né, tem vários nomes. Mas esse é o tipo de coisa que a nossa plataforma faz. A Equilibrium se conecta com o embarcador, se conecta com transportadora. Aí essa vivência de gestão de compras tal fez a gente pensar, pô, a gente tem uma área de sucesso do cliente que trabalhando com os embarcadores. Quem contrata Equilíbrio sempre é o embarcador. Nesse caso é a Vivo, que está vendendo o produto dela. Mas a transportadora tá fazendo o serviço, tudo bem, é ao lado da plataforma que eu não tenho relação comercial. Mas ele é meu parceiro. Igual o fornecedor eu pensava era meu parceiro, aqui a transportadora é meu parceiro. Eu tenho que trabalhar junto com ele para melhorar a experiência do cara que compra na ponta, né? Então a gente criou essa área de sucesso do parceiro, que trata de toda a nossa relação como plataforma com as transportadoras, e a outra área que é mais tradicional, sucesso do cliente, que trata da implementação da nossa plataforma dentro dos embarcadores. Esse é o time que hoje eu cuido aqui na Equilibrium, para ajudar o nosso produto a atender cada vez mais gente. E esse é um case bem legal que a gente está tratando. E aí, você colocou que um dos clientes também é a Van, né? A Van usa a plataforma de vocês para fazer as entregas também, fazer essa conexão, né? Sim, a Van a gente está hoje conectado, a Van cresceu muito, né, cara? A gente está a cada estátua dessa liberdade que o pessoal andando na rua encontra, aqui no sul a gente encontra ainda mais, Santa Catarina. A Equilibrium está conectado em todas, então praticamente as lojas hoje da Van são expedidores dentro do Equilibrium. Cai um pedido no e-commerce, o sistema vai identificar, o sistema da Van vai identificar qual é o meu estoque mais próximo desse cliente, de todas essas minhas lojas. Ela tem uma rede, como a loja da Van é muito grande, uma empresa departamental, ela tem estoque avançado
em regiões que nenhum outro varejista tem. Às vezes no interior do Piauí, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Osasco, em vários cantos. Então, ela está muito preparada para esse novo mundo por ser uma empresa que essencialmente era física, entrega física, e agora veio para o digital. E uma das principais lojas da Van hoje é o e-commerce. Então, cai um pedido lá do cliente no site da Van, seja lá o que for, o sistema vai identificar qual é o estoque mais próximo, e uma vez identificado, vai interagir com o Equilibrium para encontrar qual é a melhor transportadora para atender aquela entrega. E a partir daí, a gestão de todo esse processo é feita dentro da Equilibrium, que é a nossa plataforma, já que a transportadora, a Equilibrium vai contratar essa melhor transportadora para o pedido do cliente, vai entregar para o cliente um link onde ele rastreia o andamento dessa entrega, e cada atualização que a transportadora faz, a gente apresenta para o cliente de uma maneira uniforme, padronizada, no modelo da Van, para poder saber onde é que está o produto e quando vai chegar na casa dele. Quando chega para o cliente final, ele faz uma avaliação nesse link, né, de como foi a entrega, qual foi a experiência dele, bota lá 1 a 5 estrelinhas. E isso volta de feedback para o time da Van, de saque, de gestão, de e-commerce, melhorar ainda mais a operação. Eu sei que quem teve aqui foi o pessoal mais da logística de CD, né? É a galera que está por trás garantindo que o estoque esteja no lugar certo, né? Para a venda acontecer. Então, podemos dizer que a gente é parceiro deles também para fazer uma venda funcionar. Nossa, que bacana. Eles fazem a gestão de estoque, né, para deixar nas lojas, e você faz o trabalho formiguinha, né, de entregar na ponta mesmo, que seria vamos dizer assim, é o frete mais caro, né, que tem dentro da logística, se você for parar para pensar. E você consegue entregar com o menor custo, né, para Porque uma ali organização. você perdeu a economia de escala, né? Quando você está fazendo um frete lotação, caminhão inteiro, o preço que você está pagando no frete por cada produto é muito baixo. Agora, quando você tem que entregar um cobertor na casa de alguém, o preço em relação ao produto já começa a ficar alto e comer uma fatia importante da margem do varejista, né? Então, uma das coisas que a Equilibrium faz, a gente trabalha com vários parceiros, mas a gente permite você escolher pelo melhor custo dentro daquela entrega, ou pelo melhor prazo, se você quer oferecer a melhor experiência de entrega para o cliente, pela melhor qualidade de transportadora, com base nos feedbacks. Então, o algoritmo ele é gerenciável por cada embarcador para ele implementar ali a estratégia de negócio dele. Se ele quer escolher com base no melhor preço, ele vai escolher. Se ele quer escolher com base no melhor prazo, ele também vai escolher. E às vezes faz o mix, às vezes dá a opção para o cliente definir, né? O cliente quer pagar um pouquinho mais para receber mais rápido ou não, quer esperar poucos dias a mais para receber na opção mais barata, às vezes tem frete grátis envolvido. Tudo isso os nossos clientes estão conseguindo gerenciar dentro do Equilíbrio. Que legal. O Alex Lima, ele coloca que se a Equilíbrio como que ela trata a questão das avarias, né? Você chega a fazer essa gestão, Diego? Fala, Alex. Então, a Equilibrium, a gente está focando muito na tecnologia, na conexão. Então, a Equilibrium não tem caminhão, a Equilibrium não tem centro de distribuição. Para mim, foi uma grande mudança. Eu sempre estava conectado a grandes infraestruturas, linha produtiva gigante, fábrica e tal. O grande produto da Equilibrium é basicamente o software que ela criou. O produto é esse, e as pessoas que estão interagindo para conseguir conectar os entes certos do embarcador com os entes certos das transportadoras. Então, no que tange a avaria, o que a Equilibrium faz é fornecer a clara visão do status de cada pedido, para que quando isso acontecer, quando a transportadora relatar que ela pegou um pedido do nosso cliente e ou avariou por diversos motivos, ela vai lá no aplicativo do entregador e aperta o botão lá, pô, avaria, problema. Quando isso acontecer, dentro da plataforma, né, esse pedido já fica destacado com uma tag em atenção. E daí que o time do saque de logística do embarcador vai atuar em cima. Primeiro, vai adiantar para o cliente que está esperando que pode ser que tenha um atraso. Pô, teu produto no caminho da entrega variou e eu preciso agora trocar por um outro. Já se adianta um problema, né? Para lidar com o sinistro com a transportadora. Pelo equilíbrio, você consegue interagir com a transportadora para cobrar o sinistro daquele produto que ela avariou. Ou se chegou no cliente avariado,
fazer todo o processo da logística reversa também, a gente permite a facilitação dessa gestão entre embarcador e as suas transportadoras, mas a Equilibrium não vai entrar na atuação operacional disso. A gente vai entregar as ferramentas para o embarcador conseguir atuar de maneira mais fácil, porque a van hoje, que vende muito no e-commerce, tem dia que ela tem 3, 5 mil pedidos. Então, como é que você vai gerenciar só o que tem problema? A Equilíbrio permite isso. Então, o que dá problema fica destacado, e daí o time consegue atuar nesses 20, 25, 30 casos de 5 mil que estão com alguma situação a ser resolvida, a ser alinhada com aquela transportadora das que estão contratadas. Que bacana. O Eleandro coloca, vocês usam também motoboy, serviço de motoboy? Como que é o... A gente usa assim, tá crescendo muito, o pessoal chama na área de last mile, a última milha, né? As empresas, para a galera entender, estão adiantando o estoque. Antigamente, no Brasil, mesmo sendo um país continental, os varejistas preferiam ter grandes centros de distribuição centralizados, então em grandes centros, em São Paulo, em Minas, tem determinadas regiões que tem aí uma logística mais favorável, e costumava ser o tradicional. Você tinha lá um grande centro de distribuição que atendia todo canto do Brasil, sul, norte, nordeste, centro-oeste. Uma das evoluções da pandemia foi o pessoal ter uma sacada que pô, eu não preciso mais ter tanto estoque em um só lugar. Eu posso avançar o meu estoque para dentro de Florianópolis, para atender Porto Alegre, atender Joinville, atender Curitiba, ou tem um outro estoque em São Paulo que pode atender Curitiba também. Daí eu tenho um estoque em Campo Grande que está atendendo toda uma outra região, tenho estoque lá no Nordeste. E quando você tem o estoque adiantado, o que isso permite é você fazer entrega rápido. É o grande benefício de ter o estoque perto da casa do cliente. E quando chega nesse nível de entrega rápida, para muitos casos, costuma ter aí um raio de entrega envolvido, que a tecnologia da Equilíbrio também consegue controlar e só mandar pedido para a transportadora com o motoboy nesses casos. Mas como costuma ter, se o pedido cai num CEP que está num raio de entrega até 15 quilômetros, até 20 quilômetros do ponto expedidor, vai chamar uma empresa como a motoboy.com, que usa no Brasil inteiro entregadores autônomos, que são motoboys, que recebem no aplicativo lá da motoboy o nosso pedido de coleta. Ó, vem coletar nesse expedidor, entrega nesse local que é a 10 quilômetros daqui. Ou a Uber, é outro parceiro nosso. A Uber, muita gente não sabe, mas já entrou nesse mundo de trabalhar com entrega para grandes varejistas. Eu Entrego é outra muito grande que trabalha com esse segmento. Então, a gente tem bastante operação com motoboy, sim. E uma grande sinergia também no nosso aplicativo, porque a Equilibrium tem um aplicativo e muita empresa que não tem a tecnologia, muito embarcador nosso que tem frota própria e ainda não tem tecnologia embarcada, aplica o nosso aplicativo, né, bota na mão do motoboy, e daí ele faz toda a gestão de entrega como se fosse a Amazon. E qualquer motoboy, basta ter um celular capaz, smartphone, o aplicativo da Equilíbrio é super evoluído, ele consegue entregar a mesma experiência que muita gente gringa, inclusive. Que legal. Alguns alunos colocou aqui que estão estudando isso no curso de logística, que oba, ainda bem, né? Imagina. Pô, Que coisa linda. bacana, Então não estamos legal. falando bobagem, né, professor? Não estamos falando bobagem, né? Que massa. Olha, fora do Brasil, acho que até o Leandro coloca aqui que o pessoal já está usando drone, né? Você vê isso como uma experiência de curto prazo para o Brasil ou não? Cara, o drone é muito legal, né? Porque pô, tem um chamariz, todo mundo acha, né, interessante. A forma que eu vejo é que tem muita coisa ainda para evoluir no Brasil antes do drone fazer muita diferença. Primeiro, assim, regras que têm que ser criadas, né, sobre as leis aéreas e tal, mas eu percebo como uma solução mais bonita e legal do que realmente eficiente. Não estudei tantos casos de uso assim, acho que vai atender muito bem casos específicos, assim, não vai ser uma solução para massa que vai resolver mais do que, por exemplo, uma bicicleta resolve em alguns locais, que atende muito bem, ou
que a própria moto resolve, ou que uma Fiorino resolve, ou que carro utilitário também está resolvendo. Eu chutaria que no Brasil vai demorar. Assim, não vejo muita demanda a curto prazo, a não ser por situações específicas. Então, por um remédio urgente ou um grande centro verticalizado, que é o que a gente está vendo mais experimentos fora do Brasil, né? Eu vi uma experiência de um condomínio que existe não é um drone, né? Na verdade, ele é um carrinho quase que de controle de remoto ali que você coloca e o porteiro, você chega ali no porteiro, coloca e o porteiro despacha ele para o apartamento, né? Ele vai entregar lá no apartamento e vai fazer essa entrega dentro do apartamento. Mas essa é uma solução do condomínio para atender a necessidade dele, né? É super legal, né? Talvez o drone poderia suprir a necessidade desse tipo de condomínio, né? Sim. Você acha que, já que a gente está falando do drone, né? Um problema seria a questão do roubo, né? O pessoal, né? Como o Lago colocou aqui, que pode ser um problema, né, sério, né, em algumas regiões do Brasil, né? O Brasil sofre muito com essa questão de furto e todas as áreas. Pô, eu trabalhava lá na Scania e a Scania ela tem uma produção global de caminhão. Então, o mesmo caminhão que é feito na Suécia ou que é feito na Holanda é feito no Brasil, mesmo modelo. Só que tinha algumas pecinhas no caminhão que no Brasil não tinham vida. O pessoal ia lá e arrancava, não importa onde fosse, peças de alto valor agregado que tinha que mudar no Brasil. Uma pena, né? Em função desse custo Brasil de alto nível de furto. As empresas, principalmente as transportadoras, têm criado cada vez mais fórmulas de gestão para controlar mais problema de furto, assim. E gestão de risco, tecnologia de novo embarcada para controlar, apoiar o entregador, dar mais segurança, definir a melhor rota, que tem menos projeção de dar problema e ocasionar algum furto. Mas no final ainda tem, todo mundo usa seguro, todo mundo paga seguro porque o risco é iminente e é parte do custo, né? Isso encarece para todo mundo. O fato de ter muito furto faz as empresas terem que pagar mais seguro para garantir as entregas, e tem que colocar o impacto disso no preço. Então, todo mundo sai perdendo. Com drone, eu acho que Além de tem roubar o seus drone, rouba desafios, o né? produto, Pô, né? como que o pessoal vai roubar ele voando, né? Mas com certeza ia ter gente tentando, com certeza. E falando em roubo, né? Como que fica essa questão por exemplo, você está entregando um produto da van, né? E já teve problema com questão de roubos, né? Essa última milha, essa última entrega, né? Do entregador ser assaltado, como que acontece isso? Você teve já essa experiência Acontece. desagradável, né? A gente percebe bastante, principalmente na última milha, o nosso time é um pouco mais próximo dos clientes, para dar esse apoio, né? Pô, tinha uma expectativa, teve um caso agora no sábado, o cliente estava com expectativa de receber uma entrega, veio lá o comprovante de entrega, na assinatura estava um rabisco no comprovante da transportadora, tinha um nome lá, a gente não sabe muito bem quem mas basicamente as transportadoras são responsáveis pelo processo de entrega, né? Cada uma tem o seu sistema de gestão ali interno para averiguar um sinistro, o que aconteceu, se o entregador foi assaltado, se pode ter sido alguma coisa do próprio entregador, tem sistemas de controle disso e colocar as cabíveis responsabilidades no processo. Mas ao embarcador, que é o nosso cliente, ele provém de toda a informação que a gente está gerenciando, então a gente tem tudo registrado, veio um pedido, a gente contratou a transportadora, está aqui comprovante que ela coletou, foi fazer a entrega. Em muitos casos, se a transportadora tiver esse recurso, tem transportadora de última medida que tira uma foto da fachada da casa, para falar, ó, eu estive aqui e entreguei. Ou um canhoto de recebimento, ele tira uma foto do canhoto, a gente recebe isso via integração entre sistemas, API, e a foto fica lá na plataforma. Daí, se nesse caso não tem foto, já é uma prerrogativa que alguma coisa deu errada, e o embarcador tem aí todas as informações para entrar
no processo de sinistro da transportadora, colocar ali o recurso do que aconteceu, e as transportadoras já estão preparadas para pagar isso, e tá no custo do produto, do frete que ela entrega, é um percentual ali que é seguro sobre a mercadoria. Então, e é um custo bem relevante para a entrega. Então, às vezes, varia bastante, mas é uma porcentagem sobre o valor. Quanto mais caro você está entregando, maior é esse custo que você está cobrando para segurar aquele material e, em caso de furto ou de qualquer sinistro, daí você garante o embarcador. Eu tenho duas perguntas aqui que envolvem a questão de sistemas, tá? O Diego pergunta qual o sistema que a Equilibra utiliza, né? E o Paulo coloca, tem algum sistema para indústria, entregas de materiais, de matéria-prima para produção? Vocês, a Equilíbrio, né, você trabalha no departamento de compras, né? Você daria esse suporte também para as empresas que gostariam de ter suas matérias-primas entregue pela... Legal. A Equilíbrio ela é um sistema web, então ele está basicamente num site e na nuvem, e é tudo desenvolvimento próprio pelo nosso time, a gente tem um time de desenvolvimento bem robusto. Esse é outro desafio, igual a área de compras, a área de desenvolvimento, igual está faltando material, está faltando desenvolvedor para fazer tecnologia, é bem difícil. Eu brinco bastante com a galera aqui da Equilíbrio. E a gente usa, quanto a sistemas, assim, a gente usa muito recurso aí da internet. Então a gente usa software de comunicação, Slack, para fazer toda a gestão do time. A gente usa Gira para gerenciar atividades, gerenciar chamado de cliente, quando ele tem algum pedido de desenvolvimento de uma melhoria na plataforma, algum bug que possa estar ocorrendo, probleminhas na plataforma. A gente usa toda a suíte de tecnologia do Google, então o Gmail, as ferramentas de apresentação, de Excel, usa bastante também para entender dados. E mais assim, quando entra mais no técnico da tecnologia, eu fico um pouquinho perdido, estou me desenvolvendo ainda, estou aprendendo, mas tem mais uma série de ferramentas e sistemas que a Equilibrio utiliza para conseguir entregar a solução em si, mas muito é desenvolvimento próprio. E quanto à indústria, pô, é uma área que nos interessa muito, a gente já tem alguns clientes trabalhando no B2B, mas hoje a Equilibrium está atuando mais no que a gente no chama de varejo, né? outbound, né, na saída. A gente não está tanto na chegada de matéria-prima, que é onde eu estava lá trabalhando antes, comprando tal, para atender o estoque da empresa e municiar depois a linha de produção. A gente está um pouco mais da empresa para fora, o que ela produziu, conseguir entregar para os clientes dela, e daí sim tem o B2C, a entrega para a pessoa física, e B2B entrega para outras empresas. Hoje a gente está mais nesse mundo, mas o legal dessa área de tecnologia e logística é que tem espaço para inovar em tudo. Então eu sei que esse segmento aí de atendimento, né? Você ter a visão de onde está o material, quando vai chegar, para você organizar a tua linha produtiva, agrega valor para caramba, e quem sabe no futuro a gente entra um pouco mais nessa área também. Legal, a gente tem uma solução aí para vários compradores, né? Saber onde está, rastrear, né? Efetivamente Eu o mesmo produto, ia agradecer. ia sair vendendo para bastante gente, né? Pois é. O Diego, vamos dizer assim, ó, você atuou, né, na área de logística, hoje está empreendendo na área de logística, e eu acho que até você deveria estar participando da nossa aula com a professora de novas tecnologias, que trabalha essa Pô, e-commerce, ia né? gostar. E é bacana. Mas que dica você daria para os nossos alunos, né, que estão aí fazendo faculdade, estão iniciando a sua carreira de logística ou está, né, buscando outras oportunidades? Você já deu uma dica importante, né, que é a questão do LinkedIn. Né, o LinkedIn é uma Essa é ferramenta boa. muito importante, né, que você colocou. Alguns alunos perguntou em relação à questão também de inglês, né? Você, como atuou fora do Brasil, comprava matéria-prima, você falou do México, falou da Europa, alguns países da Europa, falou também da China, né? Qual é a língua que você usou ou usa para fazer esses tipos de transações, né? Então, algumas dicas que os nossos alunos poderiam estar fazendo, né, para no dia a dia aí poder alcançar novos patamares na área de logística. Legal.
Bom, eu fui muito sortudo, assim, eu tive a oportunidade de estudar inglês novo e é fora de série a quantidade de portas que se abrem a partir desse esforço que para muita gente é muito difícil, né? Então, tenho certeza que o que eu consegui construir como carreira, devo muito ao meu esforço, a tudo que eu corri atrás, mais as oportunidades que eu ganhei, e daí, legal, você ganha as oportunidades, mas você tem que saber aproveitar, né? Então, estudei inglês meio a contragosto quando era novo, e daí tive a chance de fazer intercâmbio, que me ajudou muito, trabalhar fora. Essas negociações que eu falei era sempre em inglês. Com os mexicanos, a gente, às vezes, eles não falavam inglês, eu até preferia, porque eu me encontro melhor em inglês do que em espanhol. Em espanhol eu até fiz aula, mas eu mais enrolava e sempre caía para portunhol, e daí quando esquentava o clima, não sabia o vocabulário certo para usar, mas trabalhei muito em inglês, assim, na minha primeira experiência nesse operador logístico eu falei não usava tanto, mas nesse período eu comecei a estudar sobre supply chain, e hoje em inglês você tem acesso à informação gratuita do nível de qualidade gigante de qualquer lugar do mundo. Então, pô, você tem que fazer a tua graduação, tem que seguir uma linha de raciocínio enquanto a aprendizagem, teoria. Mas para complementar, tem muita coisa disponível se você tiver acesso a essa língua. Então, nessa época que eu estava fazendo estágio, eu fui fazer um curso do MIT, que é uma das principais universidades do mundo, em inglês sobre supply chain management, gestão da cadeia de suprimentos. E aí começou a abrir minha cabeça para essa área. Eu falei, putz, que área legal, tá tudo conectado, posso ir para vários campos diferentes. E quando eu fui fazer entrevista para ir fazer estágio na Alemanha, isso foi super relevante, né? Eu ter ido atrás. Então, o inglês abre muito caminho, né? Não é fácil e possível para todo mundo, e também não é o único caminho para você crescer e ter sucesso. Acho que logística, compras, a cadeia de suprimentos em si, tem muita área para evolução, muita oportunidade. Eu sempre foquei em entender onde eu estava, o que que fazia mais a diferença. Então, pô, se eu era comprador, claro que eu não ia deixar ninguém na mão, não ia deixar nenhuma área na mão, mas eu sabia muito claro a minha função. Eu tinha que reduzir custos para a empresa, eu tinha que criar relacionamento para que não faltasse material em momento algum, com os meus fornecedores, eu tinha que criar estratégia para inovar, mudar o produto, estimular e, pô, eu ia atrás disso para entregar o resultado naquilo que eu entendi que era o principal ponto. Na logística tem uma outra função que é o principal ponto que você tem que se dedicar a conseguir entregar resultado naquilo, mas sem manter os olhos abertos às oportunidades. Então, o LinkedIn é um pouco isso. Às vezes é chato você ficar lá compartilhando, fazendo comentário e tal, mas é assim que você é notado e você precisa se relacionar com muita gente. O legal de compras é que você se relaciona com muita gente e o relacionamento vai abrindo portas e oportunidades. Então, você tem que fazer bem o seu trabalho, onde você está, e ficar ligado quais são os caminhos. E planejar a carreira. Eu acho que não, eu sou muito contrário ao deixa a vida me levar, assim, acho que você pode estar onde for, começando como estagiário ou já como um gerente, sei lá o quê, mas você tem que estar pensando, pô, eu estou aqui agora, onde eu quero estar amanhã, qual que é o caminho para chegar lá? Na minha cabeça esse é o caminho, então eu vou focar nisso. Então eu vou entregar o resultado desse jeito, vou me destacar. Se a empresa não perceber que eu mereço ser valorizado, eu vou me conectar com mais pessoas para ter outras oportunidades, outros caminhos. Acho que é por aí, mas no final é trabalhar duro e trabalhar inteligente também, assim. Não é só baixar a cabeça e fazer, fazer, fazer. Tem que fazer onde vai fazer mais diferença. Eu acho que uma lição de vida que você colocou aqui, eu acho que a gente tem que tirar esse refrão da nossa vida, né? Deixa a vida me levar e correr atrás e buscar, né, oportunidades. Eu acho que você trilhou essa oportunidade. Parabéns pela sua carreira. E alguns alunos estão preocupados aqui, ou querem, estão curiosos, né? Quer saber quanto que é o salário de um comprador, assim, de uma grande multinacional, uma grande empresa. O que E aí? você pode. Cara, tem comprador ganhando muito dinheiro, viu? Varia muito, assim. Eu acho que empresas menores vai muito de qual a relevância estratégica do comprador. A galera que quer seguir nessa área
tenta entrar em empresa que depende mesmo de ter uma gestão de compras. Então, pô, uma empresa de serviço, normalmente as coisas que ela compra não são tão estratégicas para o que ela vende, para o que ela oferece. Agora, um cara que é um montador de caminhão, ele não fabrica nada, ele só monta. Então, ele depende totalmente daquele volante que ele comprou, ou daquele farol que ele comprou, ou daquela roda, ou daquela peça. Então, a relevância do comprador tem muita relação com o segmento da empresa, o que ela faz e o produto que você vai ali atuar. Então, quando você está nesse tipo de negócio, as áreas de compras costumam ser mais estruturadas, ter área suporte apoiando, e daí dá para você ganhar muito dinheiro. Então, pô, vai ter salário. Eu trabalhei lá na Alemanha ganhando salário mínimo alemão, que era 1.500 euros. Hoje deve ser o quê? 1.500 euros é mais de 10 mil reais, né? Mas era o salário mínimo alemão quando eu estava lá. Na Scania, os salários variavam ali, começando, o pessoal bem júnior, que estava entrando como comprador júnior, entre 4, 5, 6, 7, 8, e daí vai subindo, porque a carreira em compras, ela pode ser uma carreira de especialista, você não precisa virar um gerente de compras para liderar um time. Você pode ficar ali 30 anos dentro da Scania trabalhando como comprador especialista em sistemas de freios, né, que são pô, super complexos, você tem que ser muito técnico, entender exatamente como funciona para comprar aquilo. Você é um grande especialista daquilo, negociar aquilo, você entende todo o mercado, conhece todos os fornecedores, é um guru da área, pô, teu salário vai estar lá em cima. Você está há 30 anos na Scania, você vai ganhar mais de 20 mil reais como comprador, sem gerenciar ninguém abaixo, só na tua função. Então, acho que varia bastante o salário, é difícil falar quanto um comprador ganha, mas quanto mais estratégico for a função de compras para uma empresa, mais valorizado vai ser um comprador. Então, a galera fica antenada nisso. Olha, o pessoal tá colocando aqui, acho que já estamos caminhando para o final, né? Eu já tinha até pedido para o Diego falar ó, Eu tô quase perguntando para alguém se o Corinthians já marcou algum gol no São Paulo, porque a live estava no mesmo tá horário, preocupado com eu tô futebol, né? ansioso para saber o jogo. Então tá, se alguém estiver assistindo futebol, já vai falando aí pra gente então. Ô Diego, quero agradecer muito, né, a Que Equilíbrio, a isso. toda a sua equipe aí por ter nos recebido, de ter conversado com a gente, né, e a gente ter falar também, pessoal, deixar aqui uma dica para vocês. O Diego vai gravar um podcast pra gente, tá? Depois entra lá depois no nosso canal, acessa lá o podcast lá que ele vai colocar aqui, né, uma série de podcast, né, que a gente vai falar aí, né, sobre a área de Boa. logística, sobre a área de sistemas aí, e também falar um pouco da empresa, né, desse sistema que a empresa deles, da Equilíbrio, desenvolve aqui também, tá ok? Muito obrigado, ó, o pessoal tá falando que tá 1-0, deve estar perdendo. Eita. Não, então é melhor continuar na live, né? Vamos Segue aqui. continuar com a live aí, né? Mas, ó, muito obrigado, parabéns, né? O pessoal tá Obrigado, agradecendo, pessoal. parabéns pela sua trajetória, parabéns pela vivência que você tem na logística e por ter compartilhado isso com a gente, tá ok? Prazer é Muito meu, obrigado. muito legal participar e que continue aí desenvolvendo o pessoal, estimulando, porque é uma área gigantesca, todo mundo consegue se sair bem. Beleza, obrigado, pessoal. Um abraço. Né, eu vou encerrar a Valeu, transmissão aqui. Vou tirar vamos tirar a foto aqui, né? Esqueceu de tirar a foto boa, aqui. Vamos tirar uma foto aqui. Isso, ao vivo, a gente vai fazer ao vivo aqui, ó. É isso. trava na pose, né? Isso, trava na pose aqui. Eu acho que deu certo aqui. Senão, qualquer coisa, a Tati tirou lá também, né, Tati? Então tá. Ah, Beleza. ficou bom aqui. Abraço, pessoal. Obrigado. Fique com Deus. E até a Abração, próxima. pessoal. Não esquece de entrar no podcast lá, hein? Podcast lá que a gente vai no nosso canal lá que o Diego vai gravar pra gente. Abraço, até mais. Tchau. Valeu.